Se você não me conhece, meu nome é Ricardo Massol, eu sou CEO e fundador de um grupo de empresas e eu estou aqui porque ser fundador e CEO de um grupo de empresas me tornou um especialista na metodologia de alto impacto. E hoje vamos falar sobre como consultores de empresas superam as principais objeções e fecham clientes de alto valor. A importância de superar objeções tem a ver com algo que vai acontecer em todas as suas apresentações, porque objeções é algo comum, é o passo necessário muitas vezes para conseguir novos clientes, como, por exemplo, construção de confiança. Eu estabeleço um novo nível de confiança com o meu cliente e nesse novo nível de confiança eu consigo fechar mais clientes. Isso provoca imediatamente um aumento na taxa de conversão. Isso acaba provocando relacionamentos mais sólidos e duradouros e me diferencia no mercado, porque aqueles profissionais que são capazes de mostrar o seu valor no mercado são os que acabam gerando mais diferenciação. Superar objeções não é ignorar preocupações do cliente, ao contrário, é entender as preocupações do seu cliente e converter cada preocupação do cliente, cada dificuldade, em uma solução. Também não é forçar vendas, não tem nada a ver com pressionar clientes. Resolver objeções tem muito mais a ver com ouvir, entender os interesses e necessidades do seu cliente e trazer soluções de bandeja que funcionem perfeitamente para o seu cliente. E também não é usar táticas de manipulação. Não tem nada a ver com manipular. Ao contrário, tem a ver com ser transparente, tem a ver com honestidade, com integridade. Então, ele vai te valorizar muito mais quando ele percebe que você é capaz de gerenciar e resolver objeções. E a grande oportunidade que você tem como consequência na hora que você aprende a superar objeções é aumento nas vendas, reputação fortalecida e crescimento profissional. E com tudo isso, você acaba sendo melhor líder do seu negócio, de negócios em geral. Vamos identificar aqui sobre objeções comuns. Falta de experiência pode ser uma objeção. A primeira coisa que se faz nisso é identificar a objeção. Pegar uma objeção potencialmente de um consultor e te mostrar como argumentando e trazendo essa objeção para a realidade. O que determina o preço que você vende, seu produto ou serviço, não é sua experiência, é a qualidade na entrega. E a qualidade na entrega é parte do discurso de vendas. Então, eu tenho que mostrar como que é a minha entrega, porque ele só vai saber como é quando eu vou entregar, mas eu tenho que provar como é, talvez dar garantias para gerar esse sentimento de valor. E aí eu consigo vender alto. Tem muitos clientes que acreditam que clientes de alto valor não se interessam por consultores independentes, pequenos, desconhecidos. Também é só uma objeção que você tem. Clientes de alto valor dispostos a pagar mais, às vezes preferem consultores independentes porque pensam que vai ter uma entrega mais próxima. Número 2, demonstrar valor único. Você precisa mostrar para o seu cliente que você vai fazer um trabalho mais personalizado. E, finalmente, estabelecer credibilidade. Destaque o que você tem de histórico. Então, talvez você tenha coisas, elementos na sua experiência que se a gente juntar e empacotar bem para mostrar para o cliente, pode ter efeito oposto, pode criar-se um cenário de entendimento que você tem grande experiência, né, e acabar com essa situação. Mais objeções que eu quero falar contigo, mercado saturado. Tem, muitas vezes, consultores que podem pensar que tem um nicho saturado, mercado saturado. Tem alguns que podem pensar que o cliente deles diga que está no mercado saturado, né? A forma de resolver o problema de estar no mercado saturado é entender que você pode ser o maior do seu mercado se você escolher um nicho suficientemente específico. Ter uma abordagem diferente, utilizar uma metodologia que te diferencie dos outros concorrentes, ter resultados comprovados e mostrar esses resultados. Provavelmente você tem clientes que se entregou e deve ter provas disso, prints ou vídeos ou conversas, e se não tem, você pode ir atrás e conseguir estruturar e organizar. Tem que acontecer também. E, finalmente, atendimento personalizado. Precisa enfatizar como o seu serviço é, porque o seu cliente não tem a obrigação de saber, mas você tem a obrigação de passar. E qual é o jeito certo de fazer isso? Escuta ativa. E o que é escuta ativa? Escuta ativa é quando o seu cliente fala, realmente você parar, ficar tranquilo, ouvir e digerir o que ele está dizendo para se certificar que está tendo a melhor compreensão possível daquilo que ele diz. Não interrompe. Escuta, entende, porque o problema é a solução. A solução da objeção que ele está me dando vem das palavras que ele está me dizendo. Então deixa ele falar e presta muita atenção no que está dizendo. Entenda, reconheça que o que ele diz é coerente, que faz sentido, que entende o ponto de vista dele. Não que concorda na objeção e concorda que não compre, mas que entende a opinião dele, que faz sentido, que não tem problema nenhum. Então não confronta, fique de lado na mesma direção. Depois respostas estratégicas, em vez de responder sem pensar, tenha um plano específico onde você volte para ele, mostrando provas sociais, depoimentos, estudos de caso, tudo isso que bata, quebre
ultrapasse diretamente as objeções que o seu cliente deu. E, finalmente, aumente mais a confiança trazendo garantias para que se diminua a percepção de risco. Quanto mais garantias e mais provas eu tenho, menos eu tenho sentimento de risco. Isso acaba aumentando a confiança. O cliente entende que o meu serviço vai entregar do jeito que eu falei que ia entregar. Então, o cliente me dá uma objeção. O que eu faço? Tranquilo, tudo bem, não tem problema nenhum. Continue entusiasmado e positivo, não tem problema nenhum. Se dar a objeção é o caminho certo para ele contratar. E ele me deu uma objeção, então está tudo certo. Não se preocupa, fica tranquilo, deixa ele falar. Segunda coisa, mostre que compreende a perspectiva do cliente e seus argumentos, construindo um terreno. Então, imagina, você está dizendo para o cliente, está indo nessa direção, o cliente vem nessa direção, você está chocando, não se alinhe, vai na mesma direção do cliente, entenda que, diga que entenda, busque como compreender o que ele está dizendo. Não apoie o fato dele não contratar, mas apoie que ele pense o que ele está pensando. E se ponha na pele dele, seja empático, né? Tem muito de empatia em entender o cliente, ouvir o cliente, deu uma objeção, sorriu, agora concordo que você possa pensar dessa forma, concordo que você enxergue desde essa perspectiva, não concordo que você não vai contratar. Entendeu? Bom, desvie. Depois de concordar, desvie de forma suave, sem confrontar o cliente diretamente. Então, imagina, eu estou nessa direção e o cliente me dá uma objeção. Fomos nessa outra direção, mudamos de direção. Eu preciso desviar sem confrontar. Então, desvie, muitas vezes, depois de concordar, é tão simples assim. O cliente diz, eu não tenho dinheiro para contratar você. Ah, entendi. Compreendo perfeitamente que você pense que, neste momento, assunto financeiro é um assunto relevante. Desvie é, vou para outra direção, mas, porém, e aí vou canalizar. Então, desviar é mais, porém, é levar isso. Eu entendo perfeitamente aquilo que você está dizendo. É uma opinião sua que tem que ser respeitada, que eu posso entender, inclusive, que tem uma base sólida, né? O fato de você estar pensando isso faz até sentido que você tenha isso na sua cabeça, mas é desvia, mas é só isso, mas é desvia. Mas vou para outra direção. Canalize. E o que seria canalize? É conduzir para o fechamento. Canalize, direcione a conversa para abordar as soluções da objeção. Então, quando eu falo mais, eu falo, se fosse possível que esse valor tivesse um pequeno parcelamento. E aí feche. Dessa maneira, ficaria tudo bom para você fechar hoje, tudo bem para você adquirir ou contratar ou comprar hoje, né? E finalmente faça um fechamento que ele tem que se posicionar. E aí, fechamento é com uma pergunta, fechamento é claro e fico em silêncio aguardando a resposta a essa objeção. Então, o que você pode fazer já agora para melhorar suas objeções? Número 1, lista. Abra um documento Excel, coloque na primeira coluna objeção, na segunda coluna coloque sorria, na terceira concorde, desvia, canaliza e fecha. Cada uma dessas palavras. Lista todas as objeções e ponha em cada coluna como você vai fazer para canalizar, como você vai fazer para fechar, como você vai fazer para concordar e assim garantir que cada objeção é trabalhar daquilo que você está fazendo. Coisas simples para resolver objeções que funcionam muito bem. Depoimentos são poderosos. Escolha depoimentos incríveis de clientes que declaram nesse depoimento terem atingido a promessa que seu serviço de consultoria promete entregar. Sei lá, se seu serviço de consultoria promete que o seu cliente vai conseguir ter clareza nos dados financeiros e tomar melhores decisões e lucrar mais, ponha pessoas que são clientes seus a falar isso, que você conseguiu que eles atingissem esse nível de resultado. Traga estudos de casos específicos, mostre como era essa empresa antes de sua consultoria, como foi no meio e como chegou no final. Reconhecimento de prêmios, experiências, certificados, tudo aquilo que prova que você tem um histórico, você é experiente. Coisa que funciona muito bem, além disso, garantias eficazes, garantia de satisfação. Se você não tiver essa satisfação, tem bom valor. Garantia com resultados metrificáveis, mensuráveis. Se você não tiver esse resultado nesse tempo, tem bom valor em dobro, mais 1.000, mais 500. E depois um bom suporte pós-projeto, né? Está a acompanhar o cliente passo a passo para garantir que a entrega é uma entrega que provocaria uma nova compra. Isso que você tem, esse é o nível de entrega. Você tem que buscar uma entrega que deva provocar uma nova compra. Transparência no processo e resultado. Você tem que ter uma apresentação clara do seu produto de consultoria, dos seus processos de consultoria, e tem que ter isso de uma forma audiovisual, tá vendo? Você tem que mostrar a experiência realista, tem que ter uma comunicação regular, estabelecendo um cronograma de atualizações com o seu cliente e, finalmente, métricas de sucesso. Defina claramente qual é o objetivo, qual é a promessa, qual é o KPI específico e como eles se alinham com os objetivos do seu cliente. Isso tem que estar claro, porque sobre clareza elimina-se muitas das objeções também. Ser claro vai resolver um monte de problemas. E, finalmente, esteja constantemente, eu sei que eu repito isso quase sempre, mas tem que estar numa coleta e implementação de feedbacks.
Você está sempre coletando feedback dos clientes, você está analisando os dados que esses feedbacks trazem, finalmente está implementando novos e pequenos testes para continuar o tempo inteiro tendo novas fontes de dados que permitam continuar melhorando o seu processo. E agora, conclusão, para dominar essa arte das objeções, prática, não tem nada que supere prática, você deve estar praticando o tempo inteiro, começa com um amigo, com um conhecido, depois pega os primeiros clientes sem pretensão de vender e vai ficando melhor com o tempo. Foque no valor, em gerar valor, não no valor que você vende, em gerar valor, criar uma sensação de entrega gigante e o valor vai parecer pequeno comparado com tanto valor que você entrega e aí o cliente não tem objeção porque vê um benefício muito claro e ele compra mais rápido. Seja adaptável, né? Tenha adaptabilidade, tenha jogo de cintura, que se encaixe com o cliente, entenda como pode ajudar, né? E depois tem um forte comprometimento com entrega brutal, excelente, mais entrega do que aquilo que você promete. Se você falou, você prometeu 5, entregue 10, porque o cliente fica feliz e isso gera um ciclo super positivo e vai fazer que seu cliente continue sendo cliente por muito tempo e talvez continue comprando, compre mais novos produtos ou serviços de você. Isso foi Sessão com Ricardo, um programa semanal onde continuamos buscando sempre trazer melhores práticas e estratégias para ajudar a consultores de empresas a gerarem mais do que R$100.000 todo mês trabalhando desde qualquer lugar, com essa liberdade geográfica que tanto adoramos por aqui. Foi um prazer ter você aqui. Forte abraço.